Se tem uma coisa que a Capcom ela fez, principalmente depois da era do PlayStation 2, foi ter pegado a saga Resident Evil, né? Ela já tinha a sua saga principal e começar a lançar spin-offs em cima dela. E muitos desses spin-offs são spin-offs conhecidos até hoje, que valem muito a pena ser jogados, alguns envelheceram bem, outros nem tanto, né? Eu vou jogar aí na tela alguns exemplos que eu mesmo considero que não são tão legais, mas tem muito spin-off, né? Que eu diria, pelo menos na minha opinião, que a galera hoje em dia não trata de uma forma tão legal. Eu até diria que são jogos um tanto quanto injustiçados, principalmente porque o critério que eles colocam pra avaliar esses spin-offs é até meio que estranho. Então hoje eu queria falar um pouco deles, na verdade falar de um específico que eu gosto muito. Eu joguei ele na época que eu tinha um PlayStation 2, eu ainda tenho na verdade, né? Só que eu rejoguei ele e me deu vontade de fazer esse vídeo, porque ele pra mim é um spin-off que a galera pouco comenta, às vezes comenta até de forma negativa, sem ter pra mim um bom direcionamento, e por isso hoje eu queria meio que comentar sobre ele e dar minha opinião do porquê eu acho que esse spin-off vale a pena. E hoje a gente vai falar dele, que é o Resident Evil Dead End. Eu provavelmente falei errado, me desculpe, mas eu não sei falar muito bem essas palavras em inglês, mas bora lá. Lembrando, se vocês estiverem ouvindo um pouco de som de fundo, é porque eu tô quase com 2 ventiladores em mim. Eu acho que você tá no Brasil também, então, né, a gente tá vivendo o ápice do aquecimento global, ou acho que ele ainda tá para vir, né? Mas enfim, então eu vou tentar colocar uma música no ambiente de fundo só para vocês não ficarem ouvindo o som do ventilador alto de fundo. Mas bora lá então comentar sobre Resident Evil Dead End. E bom, antes de começar a falar os motivos pelo qual eu acho interessante falar desse jogo, eu vou dar uma leve ambientada sobre a história e como é que o jogo funciona para ficar melhor de falar, tá? Ele foi um game lançado pro PlayStation 2, ele é um exclusivo do PlayStation 2, tá? Então se você tem interesse em jogar esse game, cara, é só pelo console original ou por emulação. Ele é um game que ele não teve port, que é algo comum até, assim, dos spin-offs da saga Resident Evil. Eu diria que acho que a maior parte deles não teve port, acho que só o Revelations mesmo que teve. Então esse é um game que você só vai conseguir jogar pelo console ou via emulação. Um detalhe interessante até, que eu vejo que muita gente não sabe, mas esse game ele faz parte de outra saga também, que é a saga Survivor, que é uma saga que eu acho legal de citar aqui, né, porque muita gente tem essa ideia de achar que o Resident Evil começou a ser em primeira pessoa no Resident Evil 7, né, mas não necessariamente isso. Na verdade, no próprio PlayStation 1 a gente já tinha o Resident Evil Survivor 1, que já era um jogo em primeira pessoa. Inclusive, ele foi tecnicamente o primeiro Resident Evil a ser completamente em 3D, né, tanto os seus personagens, né, e os seus inimigos, quanto o cenário em si. Então é legal citar essa curiosidade, e que também pelo fato de que o Dead End, ele seria o quarto título dessa saga. No caso a gente tem o 1 e o 2, o 3 que seria do Dino Crisis, e o quarto que seria o Dead End, que inclusive lá no Japão se chama Gun Survivor. E bom, bora falar um pouco aqui da história, né. Sobre a história eu não vou me estender muito, porque eu não quero atrapalhar a experiência de alguém que vai jogar pela primeira vez. Talvez apareça algumas imagens aqui mais sobre o meio do enredo, mas nada que, digamos assim, vai estragar a sua experiência. O game ele tem até que uma história bem simples, como é um spin-off, não tem que ter uma relação muito direta com o jogo original, então se você não precisa ter jogado nenhum dos jogos antigos para, enfim, conseguir entender a história desse, mas de uma forma bem simples. A gente acompanha o Bruce, né? Bruce ele é basicamente o agente do governo, que ele foi mandado para um navio onde a gente encontra um cara chamado Morpheus. Para ambientar um pouco melhor, esse game ele se passa basicamente 4 anos depois do que a gente vê no Resident Evil 2 e o 3, né? Que é aquela explosão que ocorreu em Raccoon City porque não dava para conter o vírus, basicamente. A Umbrella ela foi acusada, então ela foi fechada e desmantelada, porém alguns cientistas ainda assim conseguiram sair ilesos daquilo. E o Morpheus é um desses. Ele é um cara meio maluco, inclusive eu achei ele um vilão bem interessante. É até tenso que ele não tenha explorado ele tão a fundo, principalmente na sua forma humana, né? Porque ele é um cara que ele é meio obcecado por beleza. Ele faz implantes, cirurgias para sempre parecer um cara bonito. E, inclusive, um dos interesses quando ele estava na Umbrella era exatamente através do vírus conseguir manter uma aparência mais bonita por mais tempo. Ele buscava também algo como a imortalidade em si. E nem as próprias pessoas da Umbrella gostavam dele por causa disso. Ele era um cara meio obcecado. E quando a Umbrella foi desmantelada, o que aconteceu? Ele tomou posse, né, no caso de um navio e de uma base que contém mísseis. Mísseis esses carregados com o T-Vírus. E ele está nada mais nada menos que ameaçando tanto os Estados Unidos quanto a China de lançar esses mísseis, a não ser que eles paguem 5 bilhões para ele. Ou seja, ele está querendo mais dinheiro para continuar suas pesquisas sozinho, sem a Umbrella, porque ela não existe mais.
E aí que entra o Bruce, que ele vai ir nesse navio onde ele tá, pra tentar parar ele. E logo que ele chega lá, ele já dá de cara com ele, que é uma cena bem legal até. Eu acho que eu vou tentar pôr de fundo, onde ele basicamente encontra com o Morpheus já aponta uma arma pra ele, só que uma outra pessoa envolvida no meio de tudo isso tá lá pra impedir ele também. E ela joga uma granada, o Bruce consegue escapar por uma ventilação, e aí começa a nossa gameplay, que é onde eu vou explicar um pouco agora sobre a jogabilidade. Mas eu recomendo que vocês vejam o vídeo da cinemática, porque é bem legal. É uma coisa que eu gosto inclusive muito nesse jogo, a cinemática, elas dão muito essa sensação de filme de investigação dos anos 2000 que eu não sei explicar, cara, mas eu acho elas muito legais. Porém, uma coisa que você realista sobre esse jogo é que a dublagem não é muito boa. Na verdade, eu acho a dublagem desse jogo bem mediana, mas assim, a nível de spin-off tá ok. A jogabilidade ela segue um pouco o padrão que a gente vê no Survivor 1, só que tem uma característica a mais agora, né? Enquanto o Survivor 1 era sempre em primeira pessoa, aqui a gente altera em duas câmeras. A de terceira pessoa, que é basicamente a que a gente usa mais no jogo, para andar, para explorar, e a de primeira pessoa quando a gente quer entrar em combate. Uma coisa interessante é que assim, basicamente a jogabilidade ela replica a do Survivor 1, só que a diferença é que enquanto no Survivor 1 a gente tinha um problema que a gente não conseguia andar muito bem, né, porque a gente não tinha os analógicos no Play 1, aqui a gente tem, então a gente pode andar pra frente, pra trás, a gente pode mover a mira pro lado, pro outro, pra cima e pra baixo, a gente tem um maior controle da câmera quando a gente tá no modo de tiro, né, digamos assim, quando a gente está no modo de primeira pessoa. Isso torna a jogabilidade bem melhor. Eu não vou mentir que a jogabilidade desse jogo, ela sim é um pouco travada, mas eu ainda acho que é porque eles tentaram manter, digamos assim, a questão da originalidade dessa saga, que é exatamente ser um jogo em primeira pessoa. Eu realmente acho ela meio mediana, mas eu gosto, porque como eu joguei o Survivor 1, pra mim jogar esse jogo não foi o problema. Quando eu vi que era parecido, só tinha algumas coisas a mais, eu achei até que a jogabilidade que ok. Ela funciona bem para a dinâmica do jogo, né? O jogo não tem, digamos assim, muitos inimigos rápidos em tela, então não chega a ser um problema grande, eu diria assim. E o game basicamente funciona naquele sistema mais clássico dos Resident Evil antigos, até o Code Verônica. É basicamente um vai e volta de itens, você basicamente vai explorando o local, no caso o navio, depois a base, que é onde a gente vai passar o game, e a gente vai procurando, né, os itens e lutando contra chefes. O game não muda muito a dinâmica do que o Resident Evil já era até aquele momento. Só que ainda assim ele tem umas características muito únicas, e elas que eu vou falar agora, que eu acho que são os motivos pelo qual você deveria considerar jogar esse jogo. O primeiro ponto que eu já acho muito legal de falar de Resident Evil Dead End é principalmente a questão do terror, porque é exatamente nessa época do PlayStation 2 que a gente começou já a ouvir muita gente falando, né, que a saga estava começando a deixar, digamos assim, as suas raízes de lado, que estava mais começando a ir um pouco mais pro lado da ação, né, principalmente com o lançamento de Resident Evil 4, porém, na minha opinião, Resident Evil Dead End é um dos poucos games que ele manteve a questão do survival horror. E de uma forma bem interessante também, ele é um dos poucos games que ele explora algumas coisas relacionadas a terror que pra mim não foram exploradas em outros jogos anteriores na saga, e até mesmo em alguns jogos atuais. E é de algumas delas que eu vou falar agora. A primeira disparada que eu já diria é logo a questão da iluminação, porque a gente tá basicamente em um barco, então assim, esse barco ele tem até que umas luzes, né, mas é umas luzes parecendo meio que um abajur, né, aquela luz meio amarelada, mas a maior parte da iluminação aqui, ela é muito baixa, ela é muito escura. O Bruce ele até tem uma lanterna, mas essa lanterna apenas cobre mais a área dele, né? Mas em muitas situações nesse game, os corredores, alguns deles vão ser muito escuros. Os inimigos nesse jogo, eles fazem barulhos, tanto os zumbis quanto aqueles outros monstros como os Hunters ou outras mutações, só que em geral eles não fazem barulhos muito altos. E aí que entra a grande questão, né? Se você ouvir um barulho ou um grunhido, se o seu inimigo estiver muito lá na frente nesse corredor, você provavelmente não vai conseguir ver. Então você vai ter que se expor, ou seja, você vai ter que ir pra frente, pra avançar, pra você conseguir ver o que é e também pra você conseguir atirar nele. Então ele é um game que ele constantemente te força a se expor pro perigo. Eu vou até colocar aí mais pra frente um vídeo de exemplo pra vocês terem uma ideia do que acontece. E um outro ponto muito bacana também é que aqui tem uma coisa de que alguns zumbis, quando eles estão caídos, né, eles só se levantam quando eles ouvem sons de tiros. Então às vezes você passa por eles, eles nem sequer se levantam, e é só que aí quando você começa a atirar em um outro zumbi, esse zumbi que tava perto de você, que tava caído, ele se levanta e começa a ir atrás de você, e muitas vezes você nem sequer percebe isso. Fora que o fato da gente estar em um navio torna esse game um pouco mais claustrofóbico em si, já que a gente tem alguns corredores que eles são meio apertados, e eles têm aqueles quartinhos, né, de navio que eles são ainda mais pequenos, tipo aquelas cabines, né, e muitos desses quartos, às vezes você abre a porta e já tem um zumbi do seu lado, ou você tem ali, por exemplo, uma salinha de banheiro, né, que é um banheiro bem pequeno, e aí você vai lá pra explorar, pra ver se tem alguma munição, e já tem um zumbi lá dentro sem fazer barulho nenhum, ele só começa a fazer barulho quando ele vê você. Então você juntando todos esses elementos, o game ele
ele tem uma ótima atmosfera de terror. Eu diria, inclusive, assim, opinião minha, mas alguns podem discordar, ele é um dos games que, nessa época do PlayStation 2, ele manteve melhor essa questão do terror. Pra mim, muito mais, inclusive, por exemplo, que o Resident Evil Outbreak e até mesmo o Resident Evil Code Veronica. Esse game, pra mim, ele me deu muito mais medo. Bom, o segundo ponto que eu gosto muito de Dead End é que, pra mim, ele traz um dos vírus mais interessantes da saga e, ao mesmo tempo, é um dos vírus mais subestimados. Tipo assim, ele apareceu uma vez e nunca mais apareceu. Até o momento de lançamento do game, né, a gente tinha o T-Vírus, a gente tinha o G-Vírus e também o T-Verônica. A Umbrella tinha, no caso, a posse do T-Vírus e do G-Vírus, e o Morpheus ali, né, junto da empresa, eles estavam com uma ideia de pegar, né, no caso, o T mais o G-Vírus e fundir eles para criar ainda um vírus ainda mais poderoso, pegando as melhores características de cada vírus, né. E assim foi feito, foi então criado o T mais G-Vírus, o qual aqui no game, vamos dizer assim, que existe duas versões, que eu vou chamar de beta e de alpha. A versão beta desse game, ela é meio que aquela versão tipo beta do Tyrant que a gente vê no Resident Evil 0, ele é um Tyrant que ele é totalmente defeituoso, aparentemente o vírus de primeira não funcionou, ou não foi a melhor mistura, ele é um Tyrant totalmente problemático, ele não consegue atacar direito, ele tem, parece que um problema na questão dos nervos, né, no caso do sistema nervoso, porque ele anda todo tremendo, fora o fato dele ter parte do coração, mais o sistema nervoso exposto nas costas, o que faz ele ser um Tyrant muito fraco e fácil de derrotar. Porém, isso já não vale para a versão alpha desse vírus. Aqui a gente encontra o Morpheus, né, ele tá basicamente naquela mesma situação do Birkin, ele foi afetado pela granada e ele não vê nenhuma outra opção senão injetar o vírus em si mesmo, né, para ele se transformar em um Tyrant em si. E uma característica bem interessante, né, que inclusive é do G-Vírus, né, é que quando ele injeta o vírus em si, ele já começa a se transformar, ou seja, ele pegou aquela característica boa, né, do G-Vírus, que é o que? De a gente não ter que incubar a pessoa ou colocar em algum container com alguma substância para tentar, digamos assim, ter uma melhor transformação ou ter uma garantia de que a pessoa vai se transformar no Tyrant, que era o caso, por exemplo, que a gente via muito nos primeiros Tyrants, que algumas pessoas viravam Tyrants e outras não davam certo ou se tornavam Tyrants problemáticos, digamos assim. O Morpheus, ele se transforma no Tyrant e uma coisa bem interessante, né, na hora que ele se transforma, é que apesar dele ser do sexo masculino, na hora que ele injeta e se transforma em si, ele vira um Tyrant do sexo feminino, o que é algo que até o momento na saga, nunca, na verdade, de uma forma bem direta, né, nunca teve um Tyrant feminino na saga. E aqui é a primeira vez que a gente vê um Tyrant com um corpo feminino. E também tem a questão de que a altura dele, né, ainda se mantém humana, muito parecida, por exemplo, com a do Hypnos, que é do primeiro Survivor. Mas não pense que é só porque é um Tyrant feminino, e muito menos pelo tamanho, que ele não deixa de ser overpower. Inclusive, já puxando um pouco a primeira questão que eu falei do terror, o Tyrant desse game, né, que é o próprio Morpheus, ele ajuda muito na questão do terror. Por quê? Ele meio que tenta trabalhar como um Nemesis. Ele não é um Nemesis, tá? Eu não vou dizer que ele é igual ao Nemesis, nem que ele tenha o mesmo nível de relevância igual ao Nemesis, mas ele cumpre muito bem o papel. Ele não fica aparecendo aleatoriamente no game, né? Ele só aparece em momentos específicos, mas quando aparece, cara, a sua única opção é correr.
A primeira característica muito forte desse Tyrant, cara, primeiro é a defesa. Quando você encontra o Morpheus, primeiro, o corpo dele é todo blindado. Então ele já tem um corpo que aguenta muito tiro. Só que como se não bastasse isso, esse vírus em si, ele criou a capacidade do Tyrant de criar campos eletromagnéticos. Então ele é capaz de repelir qualquer tipo de bala, independente da arma que você use. O que basicamente torna ele totalmente destrutível. Fora que o braço dele também, né, ele se transforma em uma garra muito afiada. E essa garra, cara, ela não serve só para atacar de perto, mas ele também pode utilizar ela para lançar raios na sua direção. Ou seja, ele é imune a balas, ele pode atacar você de perto e também, se você correr, ele pode atacar você de longe. Então a maior parte do game, o Morpheus, ele é um Tyrant indestrutível. Não adianta você querer gastar bala com ele, cara, porque ele não vai tomar dano. A melhor coisa que você vai poder fazer na hora que ele aparecer é correr. E um dos pontos que eu mais gosto desse Tyrant é que eu acho até meio estranho, porque não faz sentido, mas quando o Morpheus se transforma, né, nesse Tyrant que é uma versão mulher, os pés dele ficam com formato de salto alto. E é aí que as coisas ficam mais tensas, porque quando ele aparece, começa a tocar uma música, cara, que ela te arrepia todo. Só que em vez de você ouvir um Tyrant com raiva, ou você ouvir um Stars, que nem o Nemesis faz, ou ouvir algum tipo de grunhido, você vai ficar ouvindo sons de salto alto. E realmente é uma sensação muito louca, porque quando ele começa a te perseguir, normalmente você tem que cumprir um objetivo. E aí começa a tocar uma música tensa, e a única coisa que você tem de referência, que ele tá chegando perto de você, é um salto alto. Tipo, uma criatura tão poderosa assim, e o som que ela emite é o som de passos de salto alto. Cara, isso dá muito arrepio. E é por isso que eu acho ele um dos vídeos mais interessantes da saga. É um Tyrant muito poderoso, ele não é grande, ele é um dos primeiros que não tem uma aparência masculina, fora essa questão de que ele ser muito único, eu diria assim. É um vírus que eu acho que seria muito legal se ele reaparecesse na saga, o T mais G vírus. E um terceiro ponto que eu gosto muito de Dead Aim, né, é que também ele tem uma questão muito única pra mim desse jogo, que ele tem uma certa estética, digamos assim. Eu cheguei até a comentar sobre isso, né, na cinemática que abre o game, né, que ele tem muito essa vibe de filme, digamos assim, de investigação dos anos 2000. Sabe aquelas séries que a gente via nos anos 2000, como CSI? Esse game pra mim me passa muito essa estética, principalmente quando se trata, por exemplo, da paleta de cores. Ele não é um game que ele apela pra cores muito fortes, ele é mais pro preto, cinza, azul escuro. Fora que a trilha sonora desse jogo, cara, ela é muito interessante porque, assim, a maior parte do tempo o game é silencioso, mas quando a trilha aparece, ela é incrível. Eu acho a trilha desse jogo muito boa, principalmente para aqueles momentos onde você, por exemplo, tem que fazer algo contra o tempo, que é algo que não ocorre só no final do game. Eu acho que um bom resumo de tudo isso agora que eu vou fazer é pegar para vocês uma cena, né, onde o Morpheus está seguindo a gente e começa para mim a tocar uma música muito que ela é um exemplo perfeito disso que eu tô falando, onde além de estar tocando essa música, a gente tá meio que correndo nele, né, fugindo, tentando escapar, a gente começa a ouvir a música e ao mesmo tempo os sons do salto alto, e pra mim isso reverbera muito bem o que esse jogo é. Scared little rats with an ugly, useless gun. Morpheus? As I said, useless.
Esse jogo, ele tem uma trilha sonora muito boa, tipo assim, eu diria que facilmente rivalizando com as trilhas dos principais jogos. Inclusive, pra mim, o tema de salvamento desse jogo é um dos melhores da saga. Acho que com Resident Evil 4, esse daqui pra mim é o melhor. Bom, e esses são alguns dos pontos que eu acho legais pelo qual você deveria jogar The Jane. É claro, tem outros, eu não queria falar muitos óbvios, né? O game ele tem uma história bacana, é claro, lembrando, ele é um spin-off, então ele não tem uma história muito gigante, né? Mas assim, ele tem uma história legal, eu acho também muito legal a questão gráfica desse game. Eu já disse lá no começo, vou falar novamente, é um game que ele tem uma dublagem que ela deixa um pouco a desejar, mas assim, para mim a nível de spin-off tá ok, mas é um game que eu acho ele muito bacana. Um outro ponto que eu acho que também é meio negativo para mim, mas assim, talvez não seja para você, mas ele é um game que relativamente ele é curto, tá? Se você inclusive já jogou Resident Evil Survival, seja o 1 ou do Dino Crisis, cara, esse game aqui você vai pegar facilmente e você pode zerar ele até em menos de 6 horas, eu diria, porque eu peguei ele para rejogar, né, antes de fazer esse vídeo, e cara, eu zerei ele muito rápido. Quando eu zerei pela primeira vez demorou um pouco mais, mas dessa vez foi muito rapidinho. Mas cara, assim, é um jogo bacana, é um spin-off que eu acho que ele vale a pena, eu acho que a galera devia dar mais uma atenção pra ele, não se basear muito nas críticas, principalmente da galera que, assim, nunca jogou o game, né, porque é um game que ele é bem legal, é um spin-off que eu acho que vale a pena. E também ele é um game que, digamos assim, de uma forma bem direta, ele é o game que encerra a saga Survivor, que até hoje, assim, eu não acho que a Capcom vá voltar com essa saga, mas pra mim é uma saga que ela vale muito a pena. Tirando o Resident Evil Survivor do Code Verônica, que eu não recomendo pra ninguém. Mas esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e se vocês nunca jogaram o Resident Evil Survivor, fica aí a minha indicação pra vocês. Eu sou o Anderson, e a gente se vê em um próximo vídeo. Lembrando, esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que eu chamo de Joias Escondidas, onde basicamente eu pego aquele termo Hidden Gems, né, e meio que de uma brasileirada, onde lá eu coloco vários jogos que são desconhecidos pela maior parte do público, mas são jogos que eu considero bem legais e eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Então é isso aí, galera, até mais.